tanto bem dentro de nós. O assunto de hoje é um assunto muito simples, mas de muita validade, muito importante para nós no nosso dia a dia. Eu gostaria de saber como que vai o seu lar? Como que anda a casa de vocês? Será que está de cabeça para baixo? Cheia de problemas? Cheia de coisas que estão todas fora do lugar, que eu não consigo resolver? Num emaranhado de problemas e que a gente não encontra a saída. O marido, a esposa brigam, discutem, não conseguem encontrar a solução, se conheceram, se amaram, se amam, mas não conseguem se entender. O que será que acontece dentro do lar? Tudo começa no namoro, mil maravilhas, né? A gente acha que a felicidade, aquela felicidade ali, é aquela duradoura para sempre. E quando a gente começa a conviver, vê que não é bem aquilo, né? Os filhos tão mal educados ou tão irresponsáveis, filhos que agridem seus pais, reclamam, querem tudo na mão, querem ter tudo, acham que o dinheiro compra tudo. Então a família é realmente toda desajustada, toda desorganizada. Muitas vezes a nossa família não está bem assim, mas tem aqueles probleminhas que todos os dias vão acumulando e vão minando a relação de amor que deve existir nessa família. Joana de Ângeles nos diz que é lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. Cobradores reencarnados junto às dívidas na província do Instituto da Família dentro do lar. Então a gente não reencarna somente com aquele que a gente ama. Bem pelo contrário, a gente reencarna com aquele que a gente precisa, que a gente tem a dívida, ou que eles têm a dívida conosco, ou que os dois precisam aprender a conviver, a melhorar-se. Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no item 18, também nos fala disso. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros meio de progresso. Então, para uns vai ser prova, que precisam estar ali para resgatar aquilo que eles estão devendo, e para outros vai ser também, não que isso não seja também um meio de progresso, e para outros que já atingiram aquele progresso, já evoluíram um pouquinho mais, servem para ajudar aqueles outros que precisam melhorar. Não se tem como implantar o reino dos céus, ou seja, uma era de paz, de fraternidade, se não começarmos com o amor entre duas pessoas que escolhem viver juntas nesses dias de intolerância, de agressividade, de relacionamentos superficiais, em que vemos pessoas abandonando seus compromissos afetivos por pequenas coisas. E essas pessoas andam gritando por um mundo melhor, mas não se entendem, não conseguem se resolver. Lembramos de Madre Teresa, que nos diz: se você deseja paz mundial, vá para casa e ame sua família. E se sua família começa por você e seu esposo, não perca a oportunidade de colocar em prática, dentro do seu próprio lar, as lições de amor que vão mudar o mundo. Não adianta eu querer mudar o outro, querer mudar o meu trabalho, querer mudar a minha cidade, o meu mundo, se eu não mudo a minha casa. Se a minha casa está toda bagunçada, está toda errada, como é que eu vou querer mudar uma outra coisa? Então tem que começar no lar. O lar é a raiz de tudo. É ali que começa a nossa educação, desde pequenininhos. Qual que é? Opa. Então, de onde vêm os problemas? Será que os problemas são só físicos? Né? Será que
que tudo que acontece na minha vida vem só do agora, do já, do material? Ou será que tem alguma coisa por trás, na parte espiritual? Como que anda a parte espiritual da minha casa? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os Espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, que quase sempre são eles que dirigem a nossa vida. Eles vão lá, ó, e falam: ó, faça isso, faça aquilo. Através de intuições, através dessa influência, é que eles vão ali, talvez, minando na parte do mal, querendo o nosso mal, querendo que nós não progredimos, para nós não evoluirmos, e outros espíritos querem o nosso bem e vão ali influenciar nós para fazer o bem. Tem um vídeo que mostra essa influência, eu vou passar para vocês entenderem melhor como que um espírito influencia um encarnado. Será que ele estava sozinho? Não. Acredito que não, né? Então, a gente nunca está sozinho. Ali, como que ele deixou aquele espírito entrar dentro da casa dele, sem ser convidado? Como é que ele convidou esse espírito? Através da bebida, ele convidou aquele espírito, né? Através do vício dele. A partir do momento em que ele foi no mercado, foi lá e comprou uma bebida e levou para dentro de casa, ele já tinha o companheiro dele ali para dividir aquela cerveja. E é dessa maneira que a gente deixa esses espíritos entrarem dentro da nossa casa. Não só com a bebida, com o cigarro, ou então com a fofoca, né, a maledicência. Através disso, dessas aberturas que nós damos, nós convidamos esses espíritos
E eles vêm porque nós convidamos. Nós estamos ali naquela faixa vibratória. E será que a gente tem quantos desses em casa? Só um? Milhares. Né? Se a gente dá abertura, a gente tem eles ali. Então, por isso eles influenciam sempre a gente, se a gente der a oportunidade. Veja que espírito horroroso que estava ali com ele. Né? E ele ali achando que ele estava sozinho. E não estava. Então, como que eu posso proteger o meu lar, a minha casa, ou eu mesma? Como eu posso me proteger disso tudo? Será que colocando cadeado, ali uma filmadora, né, uma câmera, ou uma cerca elétrica, eu posso proteger o meu lar desses espíritos horrorosos? Não. É óbvio que não, né? Quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera miasmática da crosta. Somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Os espíritos desavisados que vagueiam perambulando em outra faixa vibratória que não a do bem, nele não têm acesso. Então é através de que a gente vai isolar nossa casa? De Jesus. Somente Ele pode proteger o nosso lar. Trazendo Jesus para dentro do nosso lar, é que vamos estar protegidos realmente. E por que não convidar Jesus para proteger o nosso lar? Cristo, quando se adentra pela porta do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, nocivas, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Então, através de Cristo, de Jesus, vamos mudando a vibração do nosso lar. E ali, tanto o lar com mais energia boa do que negativa, pode ter os problemas, vão acontecer os problemas. Isso não quer dizer que eu não vou ter problema nenhum. Eu vou ter problema, mas eu vou ter mais equilíbrio para poder lidar com esses problemas. Por exemplo, eu deixo uma louça lá para lavar. Se eu não tenho uma vibração muito boa dentro da minha casa, meu marido vai chegar e vai brigar comigo, vamos ter uma outra discussão, e dali vai começando as brigas. De uma coisa boba, surge uma coisa muito grande, né? Uma desarmonia grande. Agora, se eu tenho uma harmonia boa, ele chega e ele vai dizer o quê? Não, lava a louça que eu ajudo a secar, eu ajudo a guardar. As coisas vão melhorando, tá? Então, temos que trazer Jesus para dentro do nosso lar, para que esse amor modifique o nosso lar. E para que o convívio com essas pessoas que são nossos inimigos do passado, possam poder conviver melhor todos os dias da nossa vida. Então, como trazer o Cristo para o nosso lar? Como levantamos as paredes espirituais para proteger de espíritos inferiores? Com uma coisa muito simples, o Evangelho. Temos que trazer a vivência do Cristo para dentro da nossa casa. A gente vem uma vez por semana no centro espírita e acha que tá bom. A gente faz aquela oração todos os dias com pressa, antes de dormir, ou na hora que acorda e acha que aquilo é o suficiente. Mas não é. É trazer Jesus para dentro do lar, convidá-lo a participar de nossa vida, de nossas dificuldades e alegrias. Acender uma luz dentro da residência para que se consiga enxergar com mais claridade o verdadeiro sentido da vida. A finalidade do Evangelho do Lar é promover a higienização espiritual do ambiente do lar, através da comunhão do grupo familiar, do ideal de renovação e perseverança do bem. A gente vai fazer aquela faxina dentro da nossa casa, fazendo com que o Evangelho esteja lá dentro, numa casa bem limpinha e harmonizada. O Evangelho do Lar é uma prática
dedicada ao estudo do Evangelho e exercício da prece em família. No movimento espírita, surgiu através da sugestão de benfeitores espirituais em várias localidades diferentes. Entretanto, essa prática tem origem desde as épocas mais remotas do cristianismo. Não é o espiritismo que trouxe isso. O Evangelho no Lar ele já existe há muito tempo atrás, desde a época de Jesus. Jesus disse: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Então, a planta começa através do grão e temos que plantar isso em nosso lar. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. O Evangelho de Jesus, ele não começou a ser espalhado para as multidões. Ele começou no lar, na casa, na família. Vamos colocar na nossa família também. Quais são os benefícios do Evangelho? O estreitamento dos laços de família com o plano espiritual. Proteção contra o assédio de entidades ignorantes ou perversas no cotidiano. Criação de uma atmosfera fluídica agradável no lar. Estímulo a um relacionamento familiar solidário, amoroso e saudável. Recebimento de todos os recursos salutares da espiritualidade amiga, relativos ao merecimento e às necessidades do grupo familiar. Por que será que às vezes eu faço tanto tratamento espiritual na casa espírita e não consigo melhorar? Mas eu não consigo receber os recursos da espiritualidade se eu não deixo eles entrar dentro do meu lar para eles me ajudar. Para eles me ajudar a me refazer, a melhorar a minha saúde. O centro espírita ele não vai fazer milagres. Eu tenho que querer. Eu preciso querer ele dentro do meu lar para eu melhorar. Porque eu não vivo só dentro do centro. Eu vivo em casa, no trabalho. Então, começamos a fazer o Evangelho no lar, começamos a ter Jesus dentro do nosso lar, começamos a levá-lo ele para todo quanto é lado. A vizinhança inteira vai receber essas energias, não só o meu lar, o meu trabalho, os meus amigos, os meus familiares. Como eu posso praticar o Evangelho? Reúne-se a família uma vez por semana, em hora pré-determinada, com pontualidade e assiduidade. Por que tem que ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Porque lá eu não vou estar sozinho. Eu preciso da espiritualidade ali para me ajudar. Então eles também têm compromissos. Eles não é, agora eu quero fazer evangelho, venham aqui me ajudar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eles têm muito trabalho para fazer, então por isso tem que ser no horário certo, tem que ser com toda a família, claro, a não ser quando a pessoa não quer, quando o esposo não aceita, ou quando a esposa não aceita, ou o filho não aceita, e você não consiga, você também não vai estar ali puxando uma pessoa, amarrando ela na cadeira para ela ficar ouvindo o Evangelho no lar. Mas é através, você começando sozinho, ou através de você falando com eles, conversando, vai conseguir conquistá-los para que eles possam também participar daquilo. Então, sempre no mesmo horário e no mesmo dia. Esta reunião é tão importante que é utilizada pela espiritualidade como instante de socorro a espíritos sofredores, como grupo de estudos, de comunhão com as entidades que nos amparam e assistem no dia a dia, e até mesmo como posto avançado de trabalho de colônias espirituais. A gente vê muito esse trabalho das colônias nas obras de André Luiz. Ele descreve muito como é o lar das pessoas na Terra. Ele visitou vários lares, viu o ambiente dos lares, como que funcionava. Lá naquelas obras de André Luiz a gente vai encontrar isso.
quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. E também ele serve como estudo para espíritos desencarnados, como socorro, tá? A espiritualidade usa a nossa casa também para outros fins, se a nossa casa tiver numa harmonia ideal para isso, né? Logicamente que tudo isso em lares onde há disciplina evangélica e equilíbrio cristão, o que equivale a dizer onde há sinceridade, esforço e amor ao Cristo. Né? Tem que ter sinceridade no momento de fazer isso. Não esqueça, antes de tudo, um cômodo da casa mais adequado, um lugar que não tenha muito barulho, que seja mais confortável. Desligar todos os aparelhos, celular, desligar a televisão, desligar o computador, né? Tudo. Um silêncio total, se possível, para que nada interrompa. A jarra com água, para a água ser fluidificada, né? Ali vai ser colocado o medicamento que precisamos para o nosso equilíbrio espiritual. E escolher as obras a serem estudadas. Primeiro, antes de tudo, Evangelho sem o Evangelho não tem como, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. As obras de Emmanuel também são obras boas para fazer o Evangelho no lar, porque ele traz o cristianismo, que ele viveu nessa época. Então, ele traz aquilo vivo em suas palavras, né? Então, o trabalho do Emmanuel é um resgate do cristianismo puro e da sua essência genuína. Um grande educador de almas. Então, utilizando essas obras aqui citadas ou outras também mais simples, também pode ser feito, tá? Tem algum sentido fazermos o Evangelho do lar sozinho, sem a companhia de amigos ou familiares? Será que eu posso fazer o Evangelho do lar sozinho? Né? Será que vai ter sentido eu estar ali falando, talvez, para as paredes? Será que alguém vai estar me ouvindo? Não temos dúvidas que não estaremos sozinhos, né? A gente nunca está sozinho. Então, todos os espíritos que ali estiverem vão estar colhendo as bênçãos do Evangelho. Então, podemos fazer sim sozinhos. Iniciamos e finalizamos com uma prece. Por que a prece? Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que ascendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Então, no início eu falei, será que a gente conseguiria colocar cerca elétrica em nossa casa e estaria protegida? Se for uma cerca elétrica espiritual, vai estar protegido. Porque os espíritos com um nível mais baixo de vibração vão entrar em choque em contato com o nosso lar. Eles vão chegar ali e vai... Não, aqui você não pode entrar, aqui não dá. Tá? Então, e a prece é ali que se inicia o nosso ligamento com a espiritualidade. Então, por isso que a gente inicia-se com uma prece. É através dali que a gente vai estar chamando aqueles seres, aqueles espíritos para estar ali conosco. E também chamando Jesus e Deus para estar dentro do nosso lar. Né? Vamos estar nos ligando a Deus através da prece. Então, como é o meu lar visto lá da espiritualidade? Será que ele anda assim escuro, preto, negro, para a espiritualidade? Será que quando eles visitam a nossa casa, eles encontram um lar todo escuro ou um lar todo clarinho e luminoso? Vamos pensar nisso. Está faltando então muita oração e o Evangelho em nossa casa. Comentar sobre o assunto abordado, discutindo a aplicação na vida prática. Nessa parte é interessante quando existe a participação de todos os presentes. Evitar comentários chulos, pueris
ou que desrespeitam outros credos, manter o clima harmônico e a conversação edificante. Então, o momento do culto no lar não é momento de lavar a roupa suja e mostrar o erro do outro, o defeito do outro. Não é isso, não é feito para isso. O Evangelho no lar é para a gente aprender a conviver um com o outro. Para os pais, representa extraordinário recurso educativo, por possibilitar o aconselhamento, a discussão de temas de interesse de toda a família à luz do Espiritismo. E nos lares carentes de tranquilidade e paz, precisando de assistência moral e espiritual, o culto no lar abre as portas de serenidade espiritual, pois lhe franqueia conhecer Jesus, sem o qual não há pouso seguro. O lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. O lar ele é carente de Cristo. O lar ele está longe de estar bem. Ele é como se fosse um carro precisando de manutenção. E sem Jesus ali, não tem como fazer essa manutenção. Fim dos comentários, fazer o encerramento com uma prece, pedindo pelos enfermos e necessitados, emitindo votos de otimismo pela humanidade, pelos governantes, pela implantação do Evangelho em todos os lares. E atenção! Não ultrapassar 30 minutos, que fica muito chato, né? As pessoas já não se concentram mais tanto, então 30 minutos é o suficiente. Se passar um pouco mais também não tem problema. Mas tem crianças que não vão aguentar ficar ali sentadinho, né? Ouvindo. Então, 30 minutos é o que basta. Uma vez por semana, 30 minutos. Será que a gente tem disponibilidade? Evitar toda manifestação mediúnica. Os médiuns que tiverem em casa, se acontecer, tudo bem, mas procurar ajuda no centro espírita para que isso não aconteça, né? Que a manifestação mediúnica, o mais certo é ser feito dentro da casa espírita, numa orientação, num direcionamento, para não acontecer, né, coisas que desagradáveis, né? Não vai ser uma sessão de desobsessão dentro de casa, né? Então, se acontecer a manifestação mediúnica, procurar o centro espírita, que ali eles vão orientar direitinho como fazer. O orar e vigiar recomendado por Jesus sobre nossos pensamentos, palavras e atos é de grande importância que pratiquemos no lar e em todos os ambientes em que nos encontramos, para que vivamos numa atmosfera fluídica e elevada. Então, sempre está ativo, está ali pensando, opa, esse pensamento aí não é meu, quem que está pensando por mim? Né? Orar, pedir a Deus para que a gente sempre se mantenha em equilíbrio, né? Nunca esquecer, achar que a gente está ali fazendo o Evangelho, a gente está imune a tudo. Nada vai acontecer comigo, e não é assim. A gente tem que estar orando e vigiando para que nada aconteça. Realizar o culto é, acima de tudo, lição de esforço, perseverança e confiança no alto. Emmanuel pede que jamais o esqueçamos. Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição do Jesus. Dizes-te amigo do Cristo, afirmas-te seguidor de Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não te esqueça de criar assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Se nós realmente amamos a Jesus, temos que tê-lo dentro do nosso lar. Temos que fazê-lo ele na nossa família. Não adianta eu dizer para os 4 cantos que eu amo Jesus, que eu sigo Jesus, e dentro do meu lar não tem Jesus. Né? Joana de Ângeles também nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o cribe se recolhe ao museu. Quando a família ora,
Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde. Derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguarde, eleva a certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícies do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamento alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada e acesa na ventania. Então as bênçãos do Evangelho não é só no nosso lar, vai ser em todos os lugares próximos do nosso lar, nossos vizinhos, nossos amigos. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesta noite, senão para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Então, de maneira alguma, pode-se cancelar o Evangelho no lar, a não ser uma coisa que é inevitável, uma coisa que não possa ser cancelada, sabe? Um compromisso muito importante. Então, a gente não pode esquecer que tem que haver compromisso, tem que ter responsabilidade do Evangelho naquele horário, naquele dia, porque não é só nós que vamos estar ali. A espiritualidade vai estar ali à disposição do nosso lar. Então, não façamos isso com a espiritualidade, a não ser problemas que não tenha como adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. É uma vez na semana, 30 minutos neste dia. Será que temos essa disponibilidade? Vamos começar a trazer Jesus dentro do nosso lar? Que Ele possa estar todos os dias nos abençoando, nos auxiliando, nos orientando nos problemas, nas dificuldades e vibrando nas alegrias, nas conquistas. Para terminar, eu vou colocar um vídeo, tá bom? O hóspede. Quando você se prepara a fim de receber um hóspede estimado em seu reduto doméstico, organize o que lhe é possível e da melhor maneira, de modo a oferecer o que guarda de bom, de mais especial. Por isso, a limpa e aromatiza o seu lar, enfeita suas peças com flores risonhas, faz silêncio para não perturbar-lhe o repouso, não permitindo o alvoroço ao redor, através de observações cuidadosas. Desdobra-se nas atenções devidas aos alimentos a servir. Substitui as expressões do seu vocabulário trivial por outras mais polidas e agradáveis. Não há gritos, nem semblantes carregados. Tudo se torna envolvimento carinhoso para que seu hóspede esteja à vontade em seu lar. Irmão amigo, há um hóspede ansioso por penetrar-lhe a casa interna e levar-lhe felicidade. Há alguém que tem caminhado de um para outro lado, nas calçadas de sua vivenda emocional diariamente, insinuando-se para que você tome a iniciativa de convidá-lo. Com certeza, ele conhece-lhe o íntimo atormentado, os sentimentos feridos,
a alegria ansiosamente buscada, a saúde esperada, as esperanças acalentadas. Ele há de ter-me seguido nos corredores da solidão, quanto na algaravia da qual não participa, em virtude de conduzir o coração amargurado e triste. Quem sabe ainda hoje você o possa convidar. Inicie a higienização das peças interiores de sua alma, coloque perfumes em sua casa íntima, envolva cada compartimento interno com o necessário silêncio, para que ele se faça o mais suave hóspede da sua vida, dela jamais então se apartando. De quem se trata? Porventura ainda não se apercebeu que lhe estou falando de Jesus? Convide-o, pois, sem mais demora, e hospede-o para sempre.